Boa noite. Estamos com mais um resumo do dia. O companheiro Antônio Carlos está participando de uma reunião. Então, estamos aqui, eu e o companheiro Camilo, para apresentar hoje o resumo do dia. Boa noite, Camilo. Boa noite, companheiro. Vamos para mais um programa. Isso aí. Vamos lá, eu sou o Gabriel e vamos dar início aqui na pauta hoje, a pauta longa. Vamos falar, lógico, dos atos do fim de semana, do problema, o maior problema do mundo, que foi a queda do WhatsApp, do senhor Zuckerberg. E vamos dar início aqui com o aniversário da Petrobras, né? Onde a CUT e a FUP se manifestaram, dizendo que privatizar a Petrobras é crime contra o Brasil, né? O presidente da CUT, o Sérgio Nobre, num ato na Bahia, disse sobre o crime que é privatizar a Petrobras, né? Um crime contra o Brasil e contra os brasileiros. A gente sabe bem onde vai levar essa privatização, já com o preço do combustível alto, gás de cozinha, e a gente sabe que o combustível com preço elevado, todos os outros preços acabam elevando também. E aí, Camilo, qual que é um comentário aí sobre essa declaração do Sérgio Nobre? Certíssima, companheiro. A Petrobras é uma empresa do setor energético. Ela é uma empresa estratégica para o país. Ela, com certeza, é essencial. Privatizá-la é uma ação criminosa, é uma ação totalmente anti-soberania nacional. Ela é anti-população, é anti o país, é uma ação que vai contra todos os princípios de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento de interesses da população. A gente tem aqui um trecho do vídeo da declaração do Sérgio Nobre. Vamos dar uma olhadinha aqui na declaração. Nós estamos aqui em Salvador, numa atividade muito importante da Federação Única dos Petroleiros, uma ação de solidariedade à população que está desempregada, que está sofrendo com a carestia, com a subida dos alimentos, com o preço do gás. E os petroleiros estão aqui distribuindo o gás a preço justo, a R$50 para a população. E, ao mesmo tempo, debatendo com a população a situação do nosso país, a questão do desemprego, da carestia, a importância da Petrobras como uma empresa brasileira, instrumento de desenvolvimento do nosso país, e o quanto é importante a luta contra as privatizações e também os serviços públicos e a PEC 32. Está de parabéns os sindicatos dos petroleiros, e isso é para todas as categorias. Nós temos que ir para os bairros, conversar com a população mais pobre, porque de fato a situação na periferia de todas as cidades do país é dramática. E nesse momento, o papel dos dirigentes da CUT, dos sindicatos da CUT, não é só atuar no local de trabalho, mas é vir para o bairro e debater o que está acontecendo no país e chamar o povo para a luta, em especial a luta pelo Fora Bolsonaro. Está aí a declaração do Sérgio Nobre, e mostrando que os petroleiros estavam lá vendendo o gás a um preço mais justo. E a gente deve manter a luta e as mobilizações para evitar
outras privatizações, que é a Eletrobras, a Petrobras, né? Que a gente já sabe qual é o resultado das privatizações. O exemplo maior que a gente tem foram as privatizações das telecoms, né? A gente vem sofrendo aí com uma qualidade de internet abaixo do que pode ser oferecido, numa internet fixa e móvel, uma qualidade bem abaixo da capacidade que o Brasil tem a oferecer, tudo isso em troca do lucro dessas empresas estrangeiras que vêm para cá só para explorar o mercado brasileiro. Dando sequência na nossa pauta, vamos falar aqui na mobilização dos professores, em que, mais uma vez, foi dado aí o PLC 26, né? E estão chamando também para amanhã um ato contra a PLC 26. O nosso coletivo Educadores em Luta está chamando todos à Alesp amanhã às 17 horas, um ato unificado dos servidores contra as reformas do Dória, do PLC 26, e do Bolsonaro contra a PEC 32. Está aí o card do chamado para o ato de amanhã às 17 horas. Esse ato que será frente à Alesp, Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. E deve ser a manifestação tem que continuar, como está aí essa imagem aí do ato do fim de semana, das nossas faixas aí fora Bolsonaro e Lula presidente pelo governo dos trabalhadores. Essa manifestação tem que continuar, esses atos têm que continuar, e temos que continuar pressionando o governo para que essas reformas não sejam aprovadas. E como a gente pôde ver no fim de semana, muitos dos golpistas que votaram a favor dessa PEC 32, nesse fim de semana estavam lá no ato, com a maior cara de pau, dizendo fora Bolsonaro e esperando que o povo os aplaudisse. Nós pudemos ver, isso não aconteceu. O povo pede por Lula presidente, um governo dos trabalhadores, o fim da carestia e por melhores de vida, porque o Brasil já voltou para o mapa da fome, as condições de vida no Brasil não estão nada boas. Posso dizer que estamos numa condição pior do que nós vivíamos nos governos do FHC. E aí, Camilo, o que a gente pode fazer com relação a essas reformas aí administrativas? Companheiro, só a mobilização. É a mobilização que pode acabar com a PEC 32, é a mobilização que pode acabar com a PLC 26. São a mesma coisa, são um ataque da burguesia contra os trabalhadores. E é por isso que, companheiro, não dá para aceitar um Dória num ato fora Bolsonaro. É por isso que aqui em João Pessoa, por exemplo, tinha o Cidadania, que é do governo do João Azevedo, do Estado, que está querendo privatizar a companhia, a Cagepa, que é a companhia de água, estava querendo entrar no ato, e dessa vez ele foi repudiado. Por isso que não pode deixar o Cidadania entrar no ato. Como é que pode o Cidadania e o Sindiágua estar no mesmo ato? Quer dizer, aquele que está atacando os trabalhadores, privatizando a companhia de água, ameaçando o emprego dos trabalhadores,
está junto com o Sindicato dos Trabalhadores no mesmo ato. A mesma coisa aí, como é que pode o Dória, que está fazendo a PLC 26, está no mesmo ato que a POSP, que os trabalhadores da POSP? Não dá, entendeu, companheiro? Não pode. Ou você está de um lado ou do outro. Não tem como. São lados opostos. Aqui, por exemplo, o ex-prefeito aqui era do PV, que também quis participar do ato e fez a reforma da Previdência Municipal. Quer dizer, atacou de forma muito dura os trabalhadores municipais. Não dá para deixar essa turma entrar nos atos. É desmoralizante para os trabalhadores. Não a frente, unidade só com a esquerda. Unidade só com trabalhadores. Não dá para ter unidade com a direita. Não dá para ter unidade com os partidos da burguesia. É isso, companheiro. É isso aí. A gente pode ver que esses golpistas foram repudiados nos atos que eles tiveram aí. E por mais que tentem dizer que o PCO é extremista, que o PCO rouba cachorro e agride celular, como foi dito por aí, está provado que é o povo que não quer esse tipo de gente nas mobilizações. Antes de dar continuidade aqui na pauta, agradecer alguns companheiros aqui na nossa transmissão, agradecer ao Duarte, a Estefânia Robustelli, Rosana Baesso, companheiro Lino, Cifa, Cecília Maria, sou eu, a Cecília Maria aí pelo super sticker, Ana Matos, Orlando Júnior, agradecer o LC29 também pelo super sticker, e todos os companheiros que estão aí na nossa transmissão. Dando continuidade aqui, agora é o Banco do Brasil que tem forçado os trabalhadores ao trabalho presencial. Como a gente sabe, a maioria da população já vem presencialmente, né? Mas os trabalhadores do Banco do Brasil não, eles estavam trabalhando no formato remoto. E a direção do Banco do Brasil resolveu ameaçar os trabalhadores com demissões para que eles retornassem ao trabalho. Foi determinado o retorno ao trabalho presencial para todos os trabalhadores que estavam em trabalho remoto, e a direção do Banco do Brasil tem ameaçado todos os trabalhadores com demissão caso não retornem. Dentre esses trabalhadores, tem aqueles que possuem alguma comorbidade, que já tem a pouco avançada, e mesmo assim, diante de um risco de morte, eles continuam com essa política assassina e golpista de ameaça contra os funcionários. E, inclusive, agora eles estão retornando com esses planos de demissões voluntárias. Várias empresas do ano passado para cá vêm adotando esse tipo de prática, né? Que é o plano de demissão voluntária. E o que acontece? Os RHs das empresas, eles entram em contato com os funcionários mais antigos, né? E pressionam, né, o funcionário para que ele retorne ao trabalho. Um caso como esse, aqui em São Paulo,
é da Enel, né? Que é a empresa concessionária de energia, em que ela tem coagido os funcionários mais antigos para que assinem esse plano de demissão voluntária, né? Independentemente do caso em que esse funcionário se encontre, as ligações são incessantes e as pessoas do RH, praticamente eles dizem, se você não assinar, você vai ser demitido. Eles não dizem com essa palavra, mas as ameaças e as constantes ligações deixam bem claro isso, né? Então, aí está mais um exemplo do que a privatização leva. E o Banco do Brasil, mesmo sendo um banco federal, vem adotando a mesma prática. Camilo, e aí na Paraíba, aí, como é que vem acontecendo na faculdade aí? Quem estava em trabalho remoto está sendo obrigado a retornar ao trabalho? Como é que está acontecendo? Houve ontem uma reunião para tentar trazer o pessoal de volta ao presencial, né? Assim, o assédio é constante. E a universidade ainda é um setor um pouco menor. O Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, a situação é muito pior. A universidade há o assédio, é pesado. Eu já tive, inclusive, até problemas de saúde em torno disso. Você tem hora que você dá vontade de esganar um chefe, mas, por exemplo, Correios é pior ainda. Essa é a realidade do trabalhador. É assédio constante, não há condições de trabalho, não há interesse na finalidade em si. A universidade em si, nossa realidade hoje, a grande maioria dos discentes, né, não foram ainda vacinados. O risco é real, é imediato, é um risco de vida, inclusive, e o governo não está nem aí. O governo já tentou várias vezes trazer de volta o movimento, os trabalhadores à ativa. Infelizmente, os nossos sindicatos são muito paralisados. O Sindicato dos Servidores, por exemplo, a direção é do Cidadania, UP, entre outras forças, PCdoB, é um balaio de gato. Tem uns anarquistas direitosos. Se fosse um anarquista esquerda, mas é um anarquista direitoso. Aí é uma situação difícil. Você fica numa situação bem ruim. E nessa situação, só o trabalhador que perde. Infelizmente, o assédio é constante. Não há condições reais de segurança, assim como não há condições reais de trabalho. Você tem um gasto considerável, embora não seja alto, porque para a educação, para o que se pretende fazer, para se gastar com formação, para se gastar com um determinado número de pessoas, é pouco. É um gasto pequeno, mas, assim, você tem um gasto considerável e eu considero mal executado, porque a burocracia universitária ela está a serviço de interesses outros, que não seja a formação acadêmica, a pesquisa e a extensão. Você tem aqui, eu não sei qual é a situação atual, mas a gestão anterior, por exemplo, o reitor anterior, um número de cargos era indicado pelo deputado Efraim Moraes. Uma situação absurda.
E era essa a realidade. A direita colocava uns seres grotescos em cargos que faziam coisas grotescas na universidade, na administração da universidade. E fora os desmandos, várias vezes eu denunciei isso e tomei inclusive fiquei em situação e fui perseguido por isso. Você tinha prejuízos gigantescos para a instituição por posições ruins. Por exemplo, a gente teve 46 prédios aqui paralisados pela figura de 2 gestores. Um promotor público, que deu um despacho totalmente atécnico, e um prefeito universitário, que era um geógrafo, que fez vários aspectos ilegais e espalhou esse despacho de um processo para outros e fez uma coisa assim. Infelizmente, a realidade é difícil. É um assédio constante e uma situação muito ruim de trabalho. Até não é bom falar sobre trabalho porque você se perde nisso. Qual a nossa situação hoje aqui no trabalho? A direita hoje aqui é o local no país, de todas as intervenções do país, onde ela está mais ferrenha. É o local onde o bolsonarismo está se impondo mais. Por quê? Porque a esquerda está paralisada. Porque os sindicatos estão paralisados. Só um exemplo. O sindicato da DUF foi colocar uma faixa e a reitoria retirou. E a DUF não fez nada. Pediu uma explicação administrativa. O sindicato da Sintesp foi colocar uma faixa e a reitoria retirou. Eu não sei o que o Sintesp fez, honestamente. Só que não fez nada, nem reclamou. A gente foi colocar uma faixa, eles quiseram retirar. Foi uma briga. A gente quase saía no tapa. Teve 3 atos e até agora a gente está colocando faixa, é uma confusão. Toda vez que a gente coloca a faixa lá é uma confusão. Toda vez que a gente quer fazer ato, a gente coloca, é uma confusão, eles dizem que tiram, mas até hoje nunca tiraram. O problema é esse. A esquerda aqui está pacífica. Faz muito pouco. Não reúne, não aglutina e está deixando o bolsonarismo fazer o que quer. O bolsonarismo, com um simples discurso de gestão técnica, está destruindo o que resta da UFPB. E os servidores que não estão em trabalho remoto, não estão no momento, certo, não estão acompanhando esse processo. Tá certo. Bom, como a gente pode ver, essa situação com relação às ameaças dos trabalhadores que estão em trabalho remoto, que estão numa situação complicada, continua aí em todas as empresas, né, em todas as vertentes, e fica por isso mesmo, né? É de interesse da burguesia que isso aconteça. Então, se a gente não for para as ruas aí lutar, canalhas como esse que nós vamos falar daqui a pouco, eles vão começar a se proliferar por aí. Dando sequência na pauta aqui, vamos falar agora de um sujeito, né, que alguns dias atrás, aí na semana passada, chamou o Lula de canalha. Eu vou usar aqui as palavras do companheiro Antônio Carlos, porque eu acho que foi a melhor definição que eu encontrei para falar sobre essa figura maléfica da política brasileira, né? O senhor Ciro Abutre Coca-Cola Gomes, né,
que chamou o ex-presidente Lula de canalha na semana passada, ele teve a canalice de participar dos atos por fora Bolsonaro. E após ele ser vaiado, ser achincalhado, qualquer tipo de adjetivo que você possa imaginar, esse cidadão aí recebeu, ele veio a público na data de ontem, no domingo, pediu uma trégua de Natal ao PT. Tudo isso para quê? Para manter a sua posição golpista em se aproximar do Lula, né? Para pôr panos quentes no que ele sentiu. A população está totalmente contra a figura dele, tanto nos atos como na corrida aí pela presidência, como ele vem sentindo que a sua candidatura mais uma vez vai por água abaixo, agora ele vem pedir trégua, pedir o famoso arrego, né, para o PT. Quando ele diz PT, na verdade, ele está querendo dizer toda a esquerda que vem criticando a posição do Ciro, né? O PT, a CUT, o PCO, né? Então, como nós sempre estamos criticando e mostrando a posição real desse sujeito aí, desse canalha, né? Porque canalha é ele, não o ex-presidente Lula, agora ele veio pedir trégua, né? Agora ele veio pedir arrego e falar que não é bem assim, que a gente tem que se juntar pelo bem maior, que é o fora Bolsonaro, aquela hora de sempre, né? Uma pessoa que participa de um ato junto com o MBL e todos os pais do Bolsonaro, né? Porque foram eles que colocaram o Bolsonaro no poder e foram eles os articuladores do golpe contra a presidenta Dilma. Ele participa de um ato com essa corja e agora ele vem no ato nosso da esquerda, do Bloco Vermelho, querer mostrar que ele é uma pessoa de esquerda, né? Vem dizer que é fora Bolsonaro, que a gente precisa se unir. A gente não precisa se unir com o PSDB, com Ciro Gomes, com o MDB, com nenhuma dessa corja aí, dessa corja que voltou a PEC 32 na semana passada, essa corja que vem destruindo todos os direitos do povo brasileiro, né? Ficou provado nos últimos atos em que nós, da esquerda, temos o poder e a capacidade de organizar um ato grande, um ato combativo nas ruas. A gente não precisa desse tipo de canalha, desse tipo de cobra infiltrada nos nossos atos. Isso acontece para quê? Para que os atos sejam desmobilizados, para que a terceira via que eles vêm aí há tanto tempo tentando, ela possa acontecer. Porque está bem claro a polarização do país, né? Tem os bolsonaristas e tem o povo que quer o Lula presidente novamente. Então, eles vêm tentando emplacar essa terceira via, se infiltrando nos atos. A gente não precisa de nenhum deles nesse ato. A gente precisa do Lula. A gente precisa que o presidente Lula se manifeste e diga: estarei no ato. Porque o dia em que o presidente Lula disser isso, ninguém segura a Avenida Paulista, ninguém segura a Candelária, ninguém segura lugar nenhum. Onde o presidente Lula estiver, o povo vai estar lá. O que você acha disso aí, Camilo? O mais interessante foi o depoimento dele, a defensiva do depoimento dele. Duas coisas chamaram bem a atenção. A primeira é que ele deixa explícito: eu tenho minhas diferenças com o MBL. Eu não vou sair lá do ato do dia 12 para tomar cerveja com eles. Quer dizer, ele fez questão de deixar claro que ele
não estava com a direita, mesmo estando. E a segunda coisa que foi interessante foi que ele reclamou porque nem o Haddad, nem o Lula, nem a Grace Hoffmann ligaram para ele. Quer dizer, foi bem interessante isso aí. Ele foi muito defensivo. Ele ficou muito... Ele está muito, numa posição muito incomodada, entendeu? É uma posição muito ruim. É aquela situação de... Eles estão querendo... É um ataque ao PT, é uma forma de tentar botar o PT na defensiva, mas é uma fragilidade dele. É porque a posição dele é muito frágil. E essa foi a questão, foi o que eu achei mais interessante em todo o depoimento dele. O fato dele querer tentar limpar a barra, não, eu estou tentando unificar, mas olha, eu estou com a direita, mas eu não estou com a direita, não é uma coisa pessoal, eu não vou tomar cerveja com eles, eu participei do ato com eles, mas é só porque eu quero fora Bolsonaro, mas eu não vou tomar cerveja com eles. E, não, olha, o Lula me ligou depois, eu fiquei um pouquinho chateado, mas tudo bem, ele pode não me ligar, eu não vou ficar zangado com ele por isso, não. Eu quero fora Bolsonaro. Quando você lê a transcrição, é bem interessante. Você vê que é uma posição muito defensiva. A posição dele é muito ruim. É muito frágil. Essa que é a realidade. Ele está tentando tirar a volta do Lula, mas não é fácil. E digo mais, se o PT for lá chamar, se Lula disser apoiar, radicalizar, polarizar, aí é que ele não tira mesmo. Aí é que vai ficar difícil para ele. Embora o Haddad nunca ajuda, né? Ele faz justamente o contrário do que deveria ser feito. Mas tudo bem. É isso aí. Essa política aí a gente vai ver cada vez mais, né? Daqui para frente, porque a briga aí pelas eleições aí do ano que vem vão ser ferrenhas, né? Tanto na presidência quanto para os governadores. Inclusive aqui em São Paulo, a gente tem rato infiltrado, né? A esquerda estava com o PT aí, a candidatura do Haddad, né? E aí, de repente, aparece aí o bom moço da Folha de São Paulo, o senhor Guilherme Boulos, para dividir esses votos e, mais uma vez, tentar emplacar o PSDB. E lá se vão praticamente 30 anos de PSDB aqui em São Paulo. A gente não aguenta mais essas aves de rapina aqui em São Paulo, destruindo escola, destruindo hospitais, destruindo a água, a energia elétrica. Bom, se eles estão destruindo aqui, eu vou levar o resto do programa. Mas como diz o companheiro Antônio Carlos, né, o senhor Dória está privatizando até balancinho de parque, até balancinho de criança está sendo privatizado. Dando continuidade aqui, nosso chat, para variar, está bem movimentado. Isso é muito bom, né? Agradecer o Sou Eu aí pelo superchat. Dar uma boa noite aqui aos companheiros que estão chegando. Juan Azevedo, bem-vindo ao Prata. Muito obrigado, companheiro. A Natália Araújo, boa noite. Rude Pride United Fight. Gabriele aqui, ó, tá aqui numa conversa com o Rude Pride para entender um pouco da política. O nosso chat, além de ser muito construtivo, ele também é uma pequena aula, né? Como a gente pode ver. Dando continuidade aqui, falar que até a Globo
por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, assim, né? Até o segundo ponto, né? Admite, direita não leva ninguém no fora Bolsonaro. A pesquisa divulgada pela golpista Globo evidencia que a direita não leva ninguém. 94% dos manifestantes são de esquerda e só 1% de direita. Além disso, 78% irão votar no Lula e 71% não querem o MBL nem pintado de ouro nos atos. Isso quer dizer, 1/4 não quer nem saber do PDT do senhor Ciro Abutre Coca-Cola Gereissati Gomes nos atos. E se perguntassem do nome do Ciro, com certeza isso aí ia ser maior. Isso mostra que as pessoas que realmente estão nos atos, que estão no chão ali, participando dos atos, não querem saber da direita infiltrada no ato. Não estavam nem um pouco nos atos que houveram no dia 12 de setembro, né? Aquele ato, um ato fatídico, né, que foi organizado pelo MBL, o Mamãe Chorei, né, que ele foi expulso tanto pela esquerda quanto para a direita, é aquele cara que já não é bem quisto em lugar nenhum, né? É um golpista de quinta categoria, porque ele não consegue se envolver em lugar nenhum. Está provado que quem vai nos atos contra o Bolsonaro não está afim de terceira via coisa nenhuma. Está afim de que o Lula volte ao poder por um governo dos trabalhadores, tirar o Bolsonaro, tirar a terceira via e nem pensar do senhor João Dória, né? O senhor João Dória da vacina, que essa vacina aí dele acabou indo por água abaixo, não funcionou, né? Ficou bem claro aí que teve uma defasagem muito grande na vacinação em São Paulo. Então, assim, os atos são organizados pela esquerda, por pessoas de esquerda e povo. E se a gente desistir ou se a gente deixar passar, esses caras vão se infiltrar. Então a gente tem que manter, né, a nossa posição, manter os nossos atos de esquerda com o povo, chamar as pessoas da periferia, chamar os trabalhadores das fábricas, chamar as pessoas de verdade, né? Chamar quem realmente vem sofrendo, tendo que fazer fila por osso para poder ter um pouco de proteína. Quem está comprando pé de frango, que antes era dado aos animais, hoje está sendo vendido a quase R$15 o quilo. Osso ralado, coisas que eram dadas para os animais, né, como são hoje a população que vem comendo. Enfim, esses atos eles são totalmente populares e não tem nada de direita, não tem nada de MBL. E se a Globo, a gente só tem que ficar um pouco esperto, né? Porque se a dona Globo coloca uma matéria dessa, na verdade, algum interesse eles têm, né? Não é, Camilo? Porque eles não iriam falar de graça que a direita é minoria nesses atos. Alguma coisa aí tem, né? Com certeza. Tem que ver qual a manobra que eles estão querendo fazer. Agora, isso é interessante. Não é novidade que a direita é minoria, não é novidade que isso é massivo. Não é novidade que, se você for pegar na população, você vai ter alguma coisa parecida com isso. A direita também não vai ser maioria. A realidade nossa a direita não é maioria em local nenhum. Tirando essas organizações
novas, tipo igreja, alguns nichos específicos, não tem como. Assim, se você tirar as urnas eletrônicas dos superministros aí do TSE, é quase injustificável o PSDB estar em São Paulo há 30 anos, há mais de 3 décadas. Quer dizer, não tem como. A direita não tem apoio de ninguém. Você vê, Bolsonaro, ele é o expoente da direita que tem mais apoio popular, de longe. Não tem ninguém na direita com mais apoio popular do que Bolsonaro. Se tivesse, estava no lugar dele agora da presidência. Ele está lá por isso, porque de toda a direita nacional, ele é a pessoa com mais apoio popular. Das igrejas, de tudo. Ele é da direita, ele é a pessoa com mais apoio popular. Ele tem a máquina federal na mão. Quer dizer, dinheiro de rodo, de todo jeito. Ele colocou muita gente, foi 125 mil pessoas em São Paulo. Mas foi colocando gente de quase todo o sul para levar para São Paulo. Aí você olha, como é que, se juntando quase todo mundo do sul, da direita para São Paulo, quase todo mundo da história, ele juntou só isso, como é que pode? Como é que na eleição a direita é tão pouca? Como é que a direita ganha a eleição aí sendo tão pouca? Como é que tem uma situação dessa? É muito estranho, entendeu? A realidade é essa aqui. É o que a pesquisa mostra mesmo. Esquerda é maioria. E não é só nos atos. É no dia a dia. É na rua. A maioria da população é isso. É de direita, é de esquerda. A maioria da população está sofrendo com isso. Se você chegar na maioria da população, a maioria da população está revoltada com o que está acontecendo. Está revoltada com a inflação. Está revoltada com as condições de vida. Está revoltada com o desemprego. Está revoltada com tudo que está, com todos os ataques que sofreram após o golpe de Estado. Eu sou servidor público já há um bom tempo. Eu saí dos Correios e fui direto para a UFPB. Passei de um concurso para outro. Quer dizer, desde 2009 que eu sou servidor público. E antes eu era pro tempore, quer dizer, eu era prestador de serviço público. Eu era prestador temporário. Mesmo assim, eu senti de forma gigantesca o golpe de Estado. O resto da população é terrível. Você conversa com o pessoal, é terrível. Você passa na rua, a quantidade de pessoas pedindo, a quantidade de pessoas morando na rua, eu nunca mais esqueço quando a última vez que eu visitei São Paulo. Você teve a São Paulo mais ou menos um ano atrás, não foi, Camilo? Foi no 1º de maio que eu fui. E assim, eu morei 5 anos aí. A situação está muito pior, pode ter certeza. Eu nunca tinha visto São Paulo desse jeito. Eu me assustei. Eu nunca tinha visto São Paulo desse jeito. Morei 5 anos aí e nunca tinha visto São Paulo tão depredada, tão destruída, tanto morador de rua, numa situação tão decadente, tão deprimente. Era deprimente. Andar pela rua direita, andar pelo centro ali antigo, era deprimente. Andar pela praça da Sé era deprimente. Colchões, barracas na rua, e o pessoal tirando as barracas e o colchão do pessoal, querendo tirar lá, briga, uma fila gigantesca para pegar uma marmita e um sanduíche. Gigantesca mesmo. Eu até me estranhei. A gente estava lá esperando o Uber, para 2 carros, hoje... aparece uma fila... Pode falar, hoje está pior, né? Hoje está 10 vezes pior. Hoje está 10 vezes pior do que estava da última vez que você teve aí. Tá crítico, cara. Muito crítico. Isso já dá para a gente emendar no próximo ponto. Vamos lá, que
esse próximo ponto aqui, eu não sei nem como falar, mas vamos lá. Enquanto toda essa situação que a gente estava comentando aqui, na rua, as pessoas morando em barracas, pessoas roubando morador de rua, roubando o próprio morador de rua. Eu tive aí um relato de uma pessoa que vive aí numa ocupação e ela estava no farol pedindo ajuda, né? Vendendo umas balas e pedindo ajuda. E um outro moleque passou com uma bicicleta e roubou o celular que ela tinha para poder se comunicar. Então você vê, a situação está tão crítica que não tem assim mais um critério quem vai ser roubado ou não vai ser roubado, quem está passando fome ou quem não está passando fome. A coisa está muito crítica, muito crítica. A gente está à beira aí de saques, com certeza, saques, uma loucura e quem sabe aí uma guerra civil, porque do jeito que as coisas vêm, eu não sei onde isso vai parar. E com tudo isso, o nosso queridíssimo, o posto Ipiranga, o senhor Paulo Guedes, ele tem uma offshore aí num paraíso fiscal, né? Só tirar uma dúvida aqui, ó, ele tem uma offshore aí nas Ilhas Virgens Britânicas, uma offshore chamada Dreadnought International, que isso quer dizer encouraçado internacional. Eu só traduzi pelo seguinte, porque eu acho que fica bem claro qual que é a intenção desse homem. Porque o encouraçado, para quem não sabe, é aquele navio de guerra que leva toda como posso dizer, todo o suprimento, né, para as tropas, né? Então é um navio que está carregado de bomba, carregado de avião, carregado com todo o aparato aí para poder fazer a invasão. E o cara tem uma offshore com esse nome, né? E aí lá em 2014, que ele criou essa offshore, ele aplicou lá 9 milhões de dólares, né? Só que o dólar naquela época estava num valor bem mais baixo. Não tenho agora aqui a conversão de dólar, mas eu sei que hoje passa dos 50 milhões de reais. 53 milhões de reais que o senhor Paulo Guedes possui num paraíso fiscal lá nas Ilhas Virgens Britânicas. Então fica muito claro a seguinte situação. Enquanto o dólar aumenta no Brasil, o senhor Paulo Guedes tem a sua conta em reais aumentada. Então, quanto mais o dólar aumentar, mais a riqueza desse homem vai aumentar. Não só ele, mas também o antigo presidente aí do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, também tinha uma offshore, essa no Panamá, com 1 milhão, né? Que dá mais ou menos aí 6 milhões de reais, né? E em 2020 ele vendeu. Então, assim, fica muito claro a manobra desses economistas, né? Dos Chicago Boys, esses economistas aí que foram formados pela Escola de Chicago, formados pela escola totalmente neoliberal e destrutiva, né? Eles são formados como se fosse aqueles filmes de alienígena, né? Que os alienígenas vêm de um lugar aí que a Terra foi devastada e eles chegam em outros lugares para devastar e levar o que tem de recursos nessa outra terra. É mais ou menos o que esses homens vêm fazendo, né? Tomam o poder
e vão destruindo tudo que é possível. Tudo que é possível eles vão destruindo, eles destroem todas as condições favoráveis ao povo, privatizam as empresas estatais, valorizam o capital estrangeiro e, com isso, a moeda estrangeira ela tendo um superávit, né? Ela aumentando de valor, todas as ações aí em paraísos fiscais vai aumentando também. Se isso não for conflito de interesses, eu não sei que nome dá. Você conhece algum outro nome para isso aí, Camilo? Companheiro, é, é difícil do que chamar esse nosso rapaz, esse senhor. É uma situação bem, assim, essa política dele a política do governo em geral já diz um pouco da situação para que esse governo veio. Essa política da offshore só é um aspecto da política que o governo federal fez. Só nesse último ano da pandemia, houve uma redução do salário médio de 28%, quer dizer, quase um terço. Enquanto surgiram, se não estou enganado, foi 46 ou foi 48 bilionários no país. Quer dizer, é um absurdo. Eles tiraram, e o produto interno bruto do país continuou o mesmo. Eles tiraram do pobre e deram para o rico, de forma deliberada. E o governo fez isso de forma totalmente deliberada. Eles tinham controle da economia, isso é claro. O Guedes tinha o controle da economia, o presidente do Banco Central tinha o controle da economia, todos eles tinham o controle da economia, e de forma deliberada fizeram isso. Está claro isso. Está claro para quem eles governam. Eles visam o lucro da burguesia e, no caso do Guedes, o lucro dele também. Essa é a situação. Eu espero que a gente tenha uma guerra civil e eu espero que alguém consiga pegar esse Guedes aí e que ele tenha algo merecido. Pois é. A gente está numa situação muito difícil. Pois é, inclusive eu estava vendo uma reportagem hoje mostrando o seguinte, em que o índice de frequência nas escolas pela classe mais pobre, ela teve um aumento nos últimos 5 anos de 30%. Nesses mesmos últimos 5 anos, o poder aquisitivo dessa mesma classe ela diminuiu em 10%. Enquanto na classe mais alta, o índice de frequência nas escolas, ela, vamos dizer assim, ela vem do fundamental até o nível universitário, né? Essa classe mais alta teve só um crescimento de 7%. Em contrapartida, o acúmulo de riqueza teve um crescimento de 50%. Então fica muito claro o tema hereditário que nós vemos no Brasil. As capitanias hereditárias deixaram de existir, acho que pelo jeito só no nome, né? Porque cada estado aí continua tendo sua família dominante, né? E não é só... Tem gente que tem a ilusão de que é só no Nordeste que isso acontece, né? Mas pelo contrário, né? Você vê aqui para o Sudeste, para o Sul, é tão grave ou pior, né, do que acontece por aí. Porque aqui existe a famosa... os acionistas da Farima, né, que se acham a burguesia, mas na verdade são funcionários dos grandes capitalistas da grande burguesia. Então, eu não sei onde é que está a situação pior.
ela tá feia, acho que no nosso Brasil, e mobilização popular, sem o povo na rua, a gente não vai a lugar nenhum. Camilo, agora a gente tem 3 vídeos aqui na sequência. O primeiro vídeo é a fala do companheiro Antônio Carlos, né? A fala do companheiro Antônio Carlos no ato da Paulista, e logo na sequência a gente tem a tentativa de fala do Ciro Abutre, onde ele foi totalmente vaiado e impediram a fala dele. Vamos lá, primeiro vamos assistir o nosso queridíssimo... Em nome do Partido da Causa Operária, eu queria chamar a atenção de todos os companheiros, especialmente a enorme e combativa bancada de vermelhos, de companheiros da CUT, do PT, da esquerda. E eu queria chamar a atenção, companheiros, porque nós estamos num momento muito importante. No momento que a gente realiza esse ato, há poucos dias atrás, gente que vai vir aqui falar que é contra o Bolsonaro, votou a favor da PEC para ferrar com a vida de 12 milhões de brasileiros. Gente que vai vir aqui para falar que é contra o Bolsonaro, tá votando a favor da privatização dos Correios e da Eletrobras. Tem mais ainda, tem cretino, canalha, que diz que é contra o Bolsonaro, mas nessa semana fez igualzinho à direita, levantou calúnia contra o ex-presidente Lula e chamou o Lula de canalha. Eu queria dizer que canalha é o Ciro Gomes. Eu queria dizer, companheiros, que nós da esquerda, que construímos essa mobilização ao longo dos últimos meses, não vamos cair nesse conto do vigário. Nós queremos a unidade dos trabalhadores, a unidade para enfrentar e derrotar Bolsonaro. Mas nós não vamos bater palma, por exemplo, para o PSDB do Dória, que está aprovando na Assembleia Legislativa um projeto para ferrar com a vida, destruir o serviço público em São Paulo. Nossos aliados são os trabalhadores, são aqueles que estão do lado da luta. Unidade da classe trabalhadora, por um governo dos trabalhadores, fortalecer o bloco vermelho. Lula presidente! Brasil urgente! 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 Lula presidente!
Tá aí, opa, estava no mudo. Desculpa. Tá aí a tentativa do senhor Ciro tentar se pronunciar no ato, né? A gente viu lá que tinha algumas bandeiras verde e amarelas no caminhão, mas o ato foi majoritariamente vermelho, né? Como a gente pôde ver, quem acompanhou aí a transmissão dos atos aqui pela CO TV, quem acompanhou aí o resumo da semana, as bandeiras vermelhas e o bloco vermelho na rua. A gente tem também aqui, agora, duas falas muito importantes que aconteceram nesse final de semana. A primeira fala é do companheiro Rui, onde ele fez ontem na plenária do Bloco Vermelho. Ele fez um balanço sobre os atos do fim de semana. E, na sequência, a gente também vai ver a fala do companheiro Antônio Carlos, convocando uma plenária nacional pelo Fora Bolsonaro e o Lula presidente. E a companheira Isadora Dias, do Comitê de São Paulo, do Partido da Causa Operária, e eu aqui também apresentando o do Comitê Central Nacional, também aqui fazendo as de mestre de cerimônias. Bom, a gente vai começar com uma intervenção do companheiro Rui, que vai fazer um primeiro balanço dos atos, e depois nós vamos já começar a abrir para os companheiros darem os informes dos estados e também para os companheiros que se inscreverem, que estiverem aqui. Eu peço para levantarem a mão, já se inscrever comigo, e a gente já vai pegando as inscrições para as intervenções. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, para a gente fazer essa primeira análise, esse primeiro balanço dos atos, de como foram os atos do Bloco Vermelho. Bom, boa tarde, companheiros. Todo mundo que acompanhou aí a cobertura dos atos deve ter visto, né? Inclusive na própria imprensa capitalista, que procurou ocultar os acontecimentos o máximo possível, que os atos, em particular em São Paulo, foram marcados por um repúdio dos manifestantes que estão participando desse movimento já há meses, né, aos elementos direitistas que foram trazidos em nome da chamada Frente Ampla, né. Para muitas pessoas isso daí não foi uma surpresa, né. Era meio que nós mesmos já havíamos advertido que a tentativa de empurrar goela abaixo essas pessoas ia dar problema nas manifestações. Muita gente deve ter pensado que essa advertência era uma ameaça do PCO. Eu acredito que ontem eles viram que não era uma ameaça, que era realmente uma advertência concreta, né? Inclusive, há cenas aí de militantes da CUT perseguindo o Ciro Gomes, que saiu correndo do ato, né? E dá para perceber claramente que não foi o PCO que fez isso daí, que foram militantes de base do PT e da CUT, né? Para a gente entender bem, né, eu queria pegar um aspecto do problema, queria mostrar para vocês até de maneira gráfica, para que a gente entenda bem o que aconteceu ontem, né? Vamos colocar na tela aqui, né? Vocês podem se surpreender um pouquinho com a abordagem, mas ela vai ser muito explicativa. Eu queria que os companheiros colocassem na tela aqui o carro de som que foi usado no ato de ontem. Aqui o retorno não está aparecendo para nós, companheiros. Tem algum problema aqui no retorno do vídeo? Você quer a foto ou só a descrição? Põe a foto. Só um segundo, a gente pegou a descrição e a foto. Certo. Vocês estão vendo aí o carro de som que foi usado ontem. Nesse momento ele está sendo usado em alguma cidade do Nordeste.
provavelmente Salvador, né? Dá para ver a praia no fundo. Esse carro de som é o carro de som mais luxuoso que existe no Brasil. Normalmente ele é usado, né, nas festas de carnaval do Nordeste, que uma parte delas acontece com grandes multidões na orla marítima, em lugares vazios, né? E ele é usado por artistas de popularidade como a Ivete Sangalo. Bom, esse carro de som, só o aluguel desse carro de som está na ordem de mais de R$100 mil. É importante frisar esse número, R$100 mil. É um carro de som muito potente, né? Que é para a pessoa cantar ali para, sei lá, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, ou seja, dezenas de milhares de pessoas, é muito luxuoso. Ele tem vários banheiros dentro, tem sala de estar, tem camarim, etc. e tal. Bom, foi alugado ontem esse carro de som. É a primeira vez que uma coisa tão chique, né, vamos dizer assim, é usada para prestigiar os atos que nós temos convocado e dos quais nós temos participado sistematicamente na Avenida Paulista e em outros lugares, né? Normalmente, né, se aluga um carro de som lá de R$5 mil, R$7 mil, que é o suficiente para a plebe, né, que somos nós, ouvirmos os oradores no carro de som. Mas dessa vez foi completamente diferente. Alugaram um carro de som que custa 20 vezes mais. Por que alugaram esse carro de som? Né? O motivo pelo qual esse carro de som foi alugado, e o próprio carro de som, denunciam a consciência culpada dos organizadores, que mostra que eles eram conscientes de que eles estavam dando um golpe na manifestação. Eles alugaram esse carro de som para que os elementos de direita, o Ciro Gomes, o cidadão do PSDB que tentou falar lá e quase foi linchado, né? O Paulinho da Força, que falou exatos 30 segundos e correu. Esse carro de som ele foi trazido para defender essa gente do público. Vejam vocês, é muito importante, né? Nos atos anteriores não foi necessário isso daí, tá? Porque quem fazia parte do ato, com todas as divergências possíveis, né, e elas são muitas, era gente de esquerda. Dessa vez eles tinham que trazer a direita. E para trazer a direita, eles trouxeram esse carro de som. Não só trouxeram o carro de som, como eles gastaram já um valor parecido com esse, em fazer todo um cordão de segurança, colocar inúmeros seguranças ali para proteger os oradores. Grades, etc. e tal. Quer dizer, foi colocado todo um aparato para defender os oradores do público. Quer dizer, os organizadores do ato, eles sabiam perfeitamente que o que eles estão fazendo é uma imposição contra o público. Então, para evitar que alguém lá, né, perdesse a cabeça e atacasse no carro de som, subisse lá no carro de som e atacasse o cidadão do PSDB, partido que esmaga, né, os professores aqui em São Paulo, os trabalhadores do metrô, partido que usa a PM contra a população pobre para matar a população pobre, que fez essa farsa da pandemia, que tem gente que tem a cara de pau de falar que o Dória, né, foi o homem que combateu a pandemia quando São Paulo foi um dos estados que teve o maior número de mortos, né? Porque o Dória não fez absolutamente nada a não ser propaganda eleitoral subindo em cima dos cadáveres da pandemia. Né? Para defender essa escória, esse Ciro Gomes, estava previsto de falar a Tabata do Amaral, estava previsto de falar o MDB, né? Para defender esse pessoal todo, eles gastaram aí coisas de R$200 mil. Por que é importante esse problema dos R$200 mil? É importante pelo seguinte, porque quando você vai organizar o ato e você precisa ir na periferia,
para trazer a população pobre da periferia para participar do ato, você tem que suadamente conseguir contribuições de R$15, R$200, R$300 para trazer o povo no ato. Agora, para trazer o PSDB, o MDB, o Paulinho da Força, a Tabata do Amaral, Ciro Gomes, eles gastaram R$200 mil para proteger esses vagabundos das pessoas que desde o começo desse ano estão na rua pedindo fora Bolsonaro. Estão convocando gente nos bairros, estão convocando gente nos locais de trabalho para defender os vagabundos do público que realmente faz o movimento fora Bolsonaro. E todo mundo sabe que isso é uma grande farsa, né? O PSDB foi falar no ato, mas o PSDB nem assinou nenhum pedido de impeachment, o que já não significa absolutamente nada. Porque assinar um pedido de impeachment, você assina qualquer coisa. Todo mundo sabe que na hora H ninguém vai votar isso daí. Mas nem esse gesto, que seria um gesto assim para enganar o povo, nem para enganar o povo eles tiveram capacidade. O MDB é a mesma coisa, o Temer é um dos principais integrantes do governo Bolsonaro. No começo do ato, isso aí não deu confusão, porque o pessoal não percebeu o truque. Eles tiveram a capacidade de colocar para falar a herdeira do Banco Itaú, né, que o pessoal chama carinhosamente de Neca Setúbal. Né? Uma banqueira. Foi apresentada lá como socióloga. Ela não foi no ato, lógico. Né? Você acha que o pessoal fala tanto, né? A esquerda fala tanto das elites, né? As elites é a Neca Setúbal. Se tem algumas elites no Brasil, é a Neca Setúbal. Pois a Neca Setúbal foi falar no ato. Nessa altura do campeonato, você pensa até o seguinte: deviam ter convidado logo o Bolsonaro. Só faltou o Bolsonaro. O resto da turma, estava todo mundo lá. Os donos do Brasil estavam todos lá. Então, vejam bem, eles gastaram um dinheiro que eles não gastaram em momento nenhum, em nenhum ato nacional, em nenhum momento, para mobilizar a população contra o Bolsonaro. Gastaram para trazer esses vagabundos que não lutam contra o Bolsonaro, que não querem lutar contra o Bolsonaro, que inclusive fizeram um ato no dia 12 passado, que não reuniu nem 1.000 pessoas. Quer dizer, qual é o sentido de todo esse esforço? Por que eles querem isso? Né? Isso eu acho que ficou patente, né, que aconteceu ontem. Isso requer uma explicação. Eles fazem todo esse esforço, não é porque o Ciro Gomes vai aumentar aí a popularidade do ato, não é verdade. Né? Ontem eu mostrei aqui, infelizmente eu não tenho aqui agora comigo, mas eu mostrei na análise que eu fiz ontem, antes do ato, né, o Jornal dos Metalúrgicos do ABC, do dia anterior ao ato, né, a Tribuna Metalúrgica, que é distribuída nas fábricas para os trabalhadores. E ali estava a convocação do ato. Mas ninguém falava de Ciro Gomes, ninguém falava de PSDB, nada. Quer dizer, se você vai convocar o povo, porque o trabalhador metalúrgico é o povo, na acepção mais concreta da palavra povo. Você vai convocar o povo, você não apresenta como vitrine, como cartão de visita, a presença do PSDB. Sabe por quê? Porque muita gente, sabendo que vai ao PSDB, não vai no ato. A pessoa não quer sair, não quer perder o sábado, que ele pode, eventualmente ele faz hora extra, às vezes ele vai fazer alguma coisa na casa dele, ou vai ter um compromisso com a família, ele não quer perder isso daí para ir num ato que está o PSDB. Ele não quer. Ele não gosta do PSDB. Ele detesta o PSDB. O PSDB não é popular. Ele não gosta do Ciro Gomes. Ele não gosta... Bom, ele não conhece a Tabata do Amaral, mas se ele conhecesse, ele também não ia gostar.
Então, é toda uma operação artificial. Quer dizer, as pessoas não são usadas para convocar o ato, porque se forem usadas para convocar o ato diminui, até porque diminuiu mesmo. O ato em São Paulo, que era o centro da operação, foi pequeno. Né? A PM falou que tinha 8 mil pessoas. Mas provavelmente, vamos supor que a PM diminuiu um pouco o tamanho do ato, tivesse 10, 15 mil pessoas. Mas era um ato pequeno para o potencial da campanha do Fora Bolsonaro. Quem que diminuiu o ato? Foi essa palhaçada. A palhaçada da Frente Ampla. Foi isso que diminuiu o ato. O pessoal está ficando cansado disso daí. Quer dizer, montaram um ato para proteger pessoas que são muito impopulares, porque os bolsonaristas não gostam deles. Eles dizem que os bolsonaristas não têm apoio. Né? A esquerda não gosta deles. Ninguém gosta deles. Se nem a direita nem a esquerda gosta deles, quem vai gostar deles? Ninguém gosta. Né? Quem gosta deles é exatamente isso. É o Itaú, é a burguesia. Uma parte da esquerda, a parte que mais insistentemente queria chamar esse pessoal para o ato, que é o PCdoB e o PSOL, eles querem esse pessoal no ato porque eles querem financiamento na campanha eleitoral, que é a única coisa que essa gente tem a oferecer. Chega na campanha eleitoral, o Boulos vai ser candidato a governador aqui, ele vai fazer uma aliança com o PDT vai arrumar financiamento para a campanha dele, porque o PDT é assim, ó, com o Itaú e o PSDB também. É isso que eles querem. Eles querem o dinheiro da burguesia, eles querem o apoio da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Rede Globo, de todos esses jornais aí que são uma indústria de calúnias contra a esquerda e contra o povo brasileiro. É por isso que aconteceu o que aconteceu. Era uma bola super cantada. Né? Nem precisava cantar essa bola, na verdade. Todo mundo sabia que a bola ia cair nessa caçapa aí. Muita gente falou, é o PCO. Tudo bem, o PCO fez uma propaganda política contra eles. Mas a hostilidade maior no ato, nós temos que reconhecer, nosso PCO, nós temos que dar mão à palmatória, não foi do PCO. O PCO vaiou, né, disciplinadamente só os direitistas. Né? A gente não vaiou o Boulos, não vaiou o PCdoB, vaiou só os direitistas, mas o pessoal que começou a jogar lixo nessa gente e que correu atrás do Ciro Gomes era gente da base do PT. Isso tem que ficar muito claro. Né? Nós temos que reconhecer isso. Era gente da base do PT, que mostra que os dirigentes do PT, eles mesmos, ou eles não sabem o que acontece dentro do partido deles, ou eles simplesmente decidiram ignorar. E foi um fracasso. E não é apenas que foi um fracasso aí. Isso só pode continuar se você suprimir o público. Se você transformar isso daí num show que aparece na televisão, que aparece na Folha de São Paulo, que aparece no Estado de São Paulo. Alguns jornais falaram ato ecumênico, papapá, foi todo mundo, bibibi, bobobó, que é uma farsa, porque o ato quase terminou numa guerra civil. Né? Só pode continuar se for um show sem público. Né? Para continuar isso daí, eles têm que afastar o público. Tem que contratar gente para ir no ato. Porque se forem as pessoas que realmente querem lutar pela mudança da situação no país, esse ato não acontece. Da reforma trabalhista. E, enquanto isso, o pessoal da CUT, o pessoal da Central de Movimentos Populares, os companheiros do PT, do PCO, todo mundo que constrói essa mobilização, eu pensei, a política deles é escantear, e depois a gente sabe como termina isso. Né? Termina com o pessoal do PT e do PCO na cadeia. Nós não vamos se iludir com esse negócio, essa conversa para boi dormir de unidade. Unidade o caramba. Né? Então, a nossa tarefa é evitar a destruição desse movimento. Pode falar. Eu acho que para isso tem que ter um processo de democratização do movimento. Tem que ter plenárias, a base dos movimentos tem que ser ouvida. Porque eu acho que nós temos certeza que se essa política for submetida à discussão nas plenárias da CUT, nas assembleias sindicais,
nos diretórios, na base do PT, não vai ser aprovada. A militância do PT vai falar, não, tem que ir para o ato e tem que defender a candidatura do Lula. Nós temos que ir para o ato e nós temos que repudiar a presença, né, de gente que xinga, que ofende o Lula como sendo canalha, de gente que quer o Lula preso de novo, né, de gente que quer votar contra os trabalhadores. Então, acho que essa é uma primeira tarefa de todos nós, não só do PCO, mas de todos os setores da esquerda que querem uma posição para fazer avançar essa mobilização e não deixar o movimento ser sepultado. E a segunda tarefa é que nós precisamos avançar na organização do bloco, né, que a gente... que se materializou em todo o país, em uns lugares de maneira mais organizada, em outros menos. Nós temos que fortalecer esse bloco. Ficou visível a importância, né, de ter um setor que impulsiona de maneira consciente. Não adianta só a gente ir para o ato, fazer número. Uma boa parte da esquerda, do ativismo, vai para o ato fazer número. Nós temos que ir para uma atividade ativa, né, tendo uma política. Aí adianta, como a gente viu. Então, nós precisamos fortalecer a organização do bloco. Né? Nós vamos conversar essa semana com os companheiros que assinaram o manifesto junto conosco, companheiros do Partido Comunista do Povo Brasileiro, companheiros do PT, companheiros da CUT, muitos setores que se somaram aí dos comitês de luta, e nós vamos propor a realização de uma plenária nacional do Bloco Vermelho, por fora Bolsonaro e Lula presidente, porque nós achamos que estão tentando, inclusive, estão fazendo um jogo que é para impedir que nós já estamos há um ano da eleição, e como a candidatura do Lula é que é capaz de arrastar a mobilização popular, né, é capaz de levar para um enfrentamento com a direita e de levar, inclusive, a derrota do Bolsonaro antes das eleições, uma mobilização popular, né, que participe o Lula, que participe quem defende a candidatura, o pessoal não quer, por isso que não pode falar no Lula, é o nome proibido. Então nós temos que fazer o contrário, como nós fizemos em 2017. Vocês lembram? Que ninguém queria lançar a candidatura do Lula, porque o Lula estava ameaçado de ser preso, como efetivamente ele foi. E nós realizamos uma plenária nacional, inclusive com muitos companheiros do PT, com a própria presença da Gleice Hoffmann, presidenta do PT, né? Uma plenária nacional de luta contra o golpe, e que foi a plenária que se posicionou, né, pela candidatura do Lula, ou Lula ou nada, né? Foi uma plenária importante, nós fizemos aí, logo depois daquela plenária, o lançamento a inscrição da candidatura do Lula lá em Brasília, com mais de 50 mil pessoas. Então, está na hora de reunir aí o setor combativo, né, o setor classista, todo mundo que defende a candidatura do Lula, para não ser, né, de maneira nenhuma, aceitar, né, que essa direita tome conta desse movimento de luta. Então, acho que essas são as tarefas. Então, nós vamos convocar, a nossa proposta é fazer uma plenária grande, nacional, né, com a presença de lideranças, de companheiros ativistas aí de todo o país, né, plenária aberta, e, ao mesmo tempo, levar a luta no interior do movimento Fora Bolsonaro. Acho que eram essas considerações finais. A gente agradece a todo mundo que participou, né? E vamos reforçar, vamos realizar essa semana as reuniões dos comitês, seguir com as panfletagens, com as atividades de mobilização. É isso aí. Está aí as falas do companheiro Rui, do companheiro Antônio Carlos, chamando a Bloco Vermelho, né, que vem crescendo, como nesse último fim de semana já teve uma demonstração expressiva do povo na rua. Então a gente tem que manter isso aí, organizar, chamar plenárias pelo Brasil e mobilizar o povo a favor da candidatura do companheiro Lula. Para finalizar aqui, fazer uma rapidinha aqui, como diz o nosso companheiro Toninho, hoje todo mundo aí foi pego de surpresa com o WhatsApp fora do ar, né? Muita gente percebeu, primeiramente, que o WhatsApp estava fora do ar, mas, na verdade, quem ficou fora do ar foram as redes do senhor Zuckerberg. Inclusive, os funcionários do Facebook não estavam conseguindo acessar a empresa por conta de que os crachás não funcionavam, né? Então, isso aí mostra que todo o sistema digital, dos algoritmos, aí, a inteligência artificial, ela tem falha, né? Então, essa inteligência artificial nem sempre ela é confiável.
Nada como se tivesse lá um porteiro para verificar quem é ou não funcionário da empresa, liberasse a entrada dos funcionários. Esse caso se deu por conta de que alguém dentro do Facebook apagou aí os códigos-fontes da plataforma, né? Que a plataforma do Facebook controla o WhatsApp, o Instagram e outros aplicativos. Ele apagando esse código geral, todas as plataformas caíram, porque eles têm, como posso traduzir isso daí? Eles têm um provedor próprio, né? Eles não trabalham com nenhuma operadora. Então, todas as suas conexões foram perdidas. E com isso, eles tiveram que pedir para que as operadoras auxiliassem na reconstrução do caminho digital, do caminho eletrônico que essas redes fazem. Então, a gente enfrentou no dia de hoje aí a falha do Facebook, falha do WhatsApp, a falha do Instagram e também a falha das operadoras, que por algum momento aí eles tiveram que provavelmente fechar suas... que o Facebook pudesse reconstruir a sua trilha de conexões. Então, aí fica claro que não existe na rede de internet, na rede global, não existe nenhum ambiente seguro, né? Porque mais seguro que o Facebook seja, alguém lá de dentro ocasionou esse problema. Com isso, a gente vai ficando aqui. Quer dar suas considerações finais aí, Camilo? O mais interessante é que o acesso ao banco de dados dos funcionários dele momentaneamente foi perdido. Eles perderam o rumo, por assim dizer. Perderam todos os rumos. É isso, companheiro. Gostaria de agradecer a audiência. Verdade. E um abraço. Agradecer aqui mais alguns companheiros que tiveram com a gente aqui, a Nilza Ramos, o Aurélio dos Santos, a gente teve alguns infiltrados por aqui, mas que já foram exterminados, né? O Kazuya, o Lino aqui mais uma vez comentando, o Denner, e é isso aí. A gente vai ficando por aqui no dia de hoje, dia 4 de outubro de 2021. Amanhã a gente está de volta, eu na produção e o companheiro Antônio Carlos na apresentação. Eu espero que eu tenha transmitido aí. E muito obrigado a todos que tiveram na nossa transmissão.